A crucificação mais importante do mundo. Texto áureo. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Lucas 23, versículo 33. Verdade aplicada. Nenhuma morte causou tanto impacto no mundo presente e por vir do que a morte de Cristo. Objetivos da lição: refletir os momentos principais que anteciparam a crucificação de Jesus, relembrar os julgamentos aos quais Jesus foi submetido e visualizar a morte de Jesus como algo que impactou o mundo, mas trouxe salvação. Texto de referência: Lucas 23, versículo 33 ao 37. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, e chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Introdução. A morte de Jesus foi um evento que impactou o mundo. Até hoje sua morte é lembrada, anunciada, cantada pelo seu aspecto revelador e por fazer parte dos atos redentores de Deus para a humanidade, conforme seu plano de salvação feito antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 20. Capítulo 1. Momentos preliminares à crucificação. Embora traído por um dos seus apóstolos, Jesus não resistiu à prisão. Mesmo nas mãos de seus algozes, não se deixou vencer pelo mal, mas cumpriu a vontade do Pai até o fim. 1.1. Momentos de agonia e oração. Jesus sentiu-se angustiado diante da morte e por isso orou ao Pai Celestial que, se possível, o livrasse daquela hora. Era necessário que ele tomasse daquele cálice de sofrimentos. Por esse motivo, Jesus ora mais intensamente e o seu suor se transformou em gotas de sangue e também um anjo do céu o confortou. Enquanto isso, seus discípulos dormiam. Jesus venceu através da oração. 1.2. O momento da prisão. O momento da prisão ocorreu ainda de madrugada, enquanto Jesus advertiu os discípulos quanto à oração. Lucas 22, 47 a 53. Judas conduziu a guarda do templo, os anciãos e os principais dos sacerdotes até o lugar em que Jesus estava. O sinal combinado para a indicação de que a pessoa a ser presa era Jesus foi a saudação com um ósculo, um beijo, e assim o Iscariotes o fez. Nesse momento, os discípulos tentaram reagir rapidamente. Abre aspas. Senhor, feriremos a espada? Fecha aspas. E Pedro desferiu um golpe com a espada em Malco, servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. A seguir, Jesus não permitiu que resistissem, curou Malco e ordenou aos discípulos que parassem, pois aquilo era um desígnio de Deus. 1.3. A negação de Pedro. Pedro, muito desejoso de saber como tudo aquilo terminaria, seguiu Jesus de longe. Lucas 22, 54 ao 62. Mesmo distante, ao ser interrogado por uma criada do sumo sacerdote, negou que conhecesse a Jesus. Depois negou diante de 2 outros homens, totalizando 3 vezes. Na terceira negação, o galo cantou. E Jesus de longe olhou para Pedro, e este retirou-se e chorou amargamente. Na verdade, todos os seus discípulos o abandonaram e fugiram quando da sua prisão.
Mateus 26:56, Marcos 14:50. Pedro e o outro discípulo, que tradicionalmente é identificado com o apóstolo João, seguiram a Jesus até onde estava o sumo sacerdote Anás. Este outro discípulo entrou na sala da autoridade religiosa, conforme lemos em João 18:15-16. Entretanto, Pedro negou 3 vezes. Se queremos ser diferentes de Pedro, nós precisamos ouvir mais a Jesus. Capítulo 2. Julgamentos para a crucificação. Jesus foi submetido a 3 julgamentos: o do Sinédrio, o de Pilatos e o de Herodes. Em nenhum deles Jesus foi julgado corretamente, tendo em vista a sua inocência e a ausência de provas. Contudo, era desígnio de Deus que assim acontecesse para o cumprimento das Escrituras. 2.1. O julgamento do Sinédrio. Muitos dos escribas e sacerdotes devem ter sido surpreendidos com uma convocação de última hora para um concílio. Lucas 22, 66 e 71. O propósito da reunião era procurar algum testemunho falso contra Jesus para que fosse condenado à morte. Mateus 26, 59. Caso admitisse, seria condenado por blasfêmia, por se autodenominar o Cristo de Deus. Se o negasse, talvez ficasse livre. A pretensão da maioria dos sacerdotes era a condenação definitiva de Jesus, pois a partir daí poderiam encaminhá-lo para a corte herodiana ou romana para terem a sua execução consumada. Admitir diante de um tribunal supremo ser o Cristo era assinar sentença de morte. Como Jesus não negou a sua identidade e filiação divina, foi condenado e enviado para Pilatos. 2.2. Jesus diante de Pilatos e Herodes. O Sinédrio, em hebraico Sanhedrin, após ter a confissão de Jesus de Nazaré de que ele era o Cristo, Filho de Deus, o encaminhou para Pilatos, que o examinou a seguir. Lucas 23, 1-6. Então, não achando culpa alguma em Jesus e sabendo Pilatos que ele era da Galileia, remeteu-o para Herodes. Lucas 23, 7. Este esperava que Jesus fizesse alguma maravilha diante dele, mas Jesus apenas ficou em silêncio. Enquanto isso, os sacerdotes o acusavam com grande veemência, buscando a morte de Jesus. Herodes, vendo a Jesus em silêncio, desprezou, escarneceu dele e pôs uma veste resplandecente e remeteu de volta para Pilatos. Os milagres de Deus não são para satisfazer curiosidade ou servir de entretenimento. 2.3. O julgamento de Pilatos. Quanto à pena de execução, ela não poderia ser aplicada pelo Sinédrio. Então, o Sinédrio fez de tudo para que Jesus fosse condenado com a pena máxima, tanto junto a Herodes quanto junto a Pilatos. Lucas 23, versículo 13 ao 25. Segundo as leis romanas, Pilatos não viu qualquer coisa para que Jesus merecesse tal condenação. Ao recebê-lo de volta da parte de Herodes, tentou livrá-los da condenação, dizendo: Eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho nesse homem. Porém, a multidão gritava: Crucifica-o, crucifica-o! Como era costume soltar um preso, Pilatos fê-los decidir entre Barrabás e Jesus. A multidão escolheu Barrabás. Capítulo 3. A crucificação. Jesus obedeceu à vontade do Pai Celestial. Por seu amor para com o homem, ele escolheu morrer. Ele suportou a cruz e deu vida e luz aos homens. Hebreus 12, 2. 3.1. A caminho da crucificação. Depois de ver Jesus castigado com um terrível açoite, o que foi uma tentativa infrutífera de Pilatos em soltá-lo, os sacerdotes e a multidão ainda assim vociferavam:
crucifica-o. Lucas 23, 23. Jesus foi condenado à crucificação. Puseram a cruz sobre ele, mas, esgotado do espancamento e das dores dos açoites, ele já não tinha mais forças para carregá-la. Então, Simão de Cirene, que vinha do campo, foi quem carregou a cruz até o Calvário. A caminho do Calvário, muitas mulheres lamentavam, choravam e batiam no peito o triste destino de Jesus. Mesmo sangrando, ferido, cansado e sofrendo, ainda assim transmitiu admoestações proféticas às mulheres, conforme nós lemos em Lucas 23, 28 e 31. Ele cumpriu integralmente a sua missão profética. 3.2. A crucificação que dividiu a história. A crucificação de Jesus transpira amor. Jesus foi colocado entre dois criminosos e as suas dores eram terríveis. Os chefes do povo e os ladrões zombavam, e os soldados escarneciam, mas ele orava. Abre aspas. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Fecha aspas. Um dos ladrões se arrepende e lhe diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe diz: hoje estarás comigo no paraíso. A crucificação de Jesus nos revela ao máximo o amor divino para salvar e para transformar os corações cansados, angustiados e traumatizados. 3.3. A morte de Jesus. Jesus ficou pendurado na cruz diante de todos em meio a dois criminosos. Houve trevas desde o meio-dia até a hora do sacrifício, ou seja, até as 3 horas da tarde. Quando o véu do templo rasgou de alto a baixo, Jesus, reunindo forças que ainda tinha, clamou com grande voz, abre aspas, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, fecha aspas, Lucas 23, 46. Dito isto, expirou. E o centurião ali presente exclamou, este homem era justo. Lucas 23, 47. A multidão que assistia a todo aquele espetáculo agora foi comovida e batia no peito enquanto regressava para casa. A esse respeito, o próprio Filho de Deus disse durante a ceia, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Lucas 22, 19. Conclusão. A crucificação de Jesus dividiu a história. Não foi um acidente de percurso, mas o plano de Deus desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Martinho Lutero disse, a doutrina cristã distingue-se de qualquer outra, pois é a doutrina da cruz. Quem compreende perfeitamente a cruz, compreende também a Cristo e a Bíblia. Amém.